capítulo 1, verso 13. Efésios capítulo 1, de 1 a 3, perdão. Efésios capítulo 1, de 1 a 3. Eu gostaria que todos, ao lerem, mantivessem a Bíblia aberta até o final do sermão, tá bom? O propósito é que você entenda que nosso objetivo é expor o texto que você está lendo, e um texto totalmente com fidelidade. Então, por isso que você precisa acompanhar o pastor com ela aberta. Tá bom, queridos? Efésios capítulo 1, de 1 a 3. Todos acharam? Digam amém? Amém. Isso. Se alguém precisar de mais tempo, só dizer misericórdia. Vai. Mas eu creio que todos acharam isso. Então eu posso ouvir a voz dos irmãos bem alto, bem devagar. Paulo, apóstolo de Cristo, todos bem juntos. Por vontade de Deus, aos santos que vivem em Éfeso, graça a todos outros e paz da parte de Deus, nosso Pai e do Senhor Jesus Cristo. Bendito o Deus e Pai de nosso Senhor Jesus Cristo, que nos tem abençoado com toda a sorte de bênçãos espirituais nas regiões celestiais em Cristo. Até aí, queridos, deixa sua Bíblia aberta. Vamos pedir a Deus que nos ajude, tenha misericórdia de nós. A palavra do Senhor é a única regra de prática e fé. Esse é o lema adotado por todas as igrejas reformadas, aquelas igrejas que se disciplinam pelo ensino bíblico sério. Esse foi o lema da reforma que aconteceu agora, foi aniversário do 31 de outubro, 497 anos da reforma religiosa. O propósito, exatamente, era levar a igreja a entender que ela estava distante da palavra de Deus. Então vamos orar. Senhor, nós estamos com a tua palavra aberta, ela já foi lida pelo teu povo. E nós pedimos que o Senhor tenha misericórdia de nós e nos ajude. Nós possamos ter sede e fome desse livro, Senhor. Não apenas lê-lo para conhecimento, mas lê-lo com desejo profundo de viver a vida conforme a palavra do Senhor ensina. Para que assim nós possamos te glorificar em todas as coisas do Senhor. Nos ajude, pois, e nos abençoe. Que o Espírito Santo do Senhor possa falar profundamente aos nossos corações. Ouvir a sua palavra. Teu servo, neste momento, aprende instrumento nas tuas mãos, Deus, para falar aos ouvidos da igreja. Por isso nós pedimos o Senhor, misericórdia de cada um de nós a começar de mim. Em nome de Jesus. Amém. A carta do apóstolo Paulo, segundo alguns comentaristas, é a coroa dos escritos de Paulo. Alguns eruditos até consideram essa epístola, essa carta, como a posição mais divina da raça humana, a posição mais bonita da raça humana. De fato, realmente é interessante nós lermos a carta aos Efésios, uma ela é rica de ensinamentos para a vida da igreja. E quando Paulo escreveu esta carta, ele estava preso em Roma. E ele escreveu para os crentes que estavam nessa região de Éfeso, que é uma região da Ásia Menor. E esta carta trata da igreja, do glorioso propósito de Deus para a igreja, nela e por intermédio dela. E eu gostaria que os irmãos desde já nós pudermos então introduzir o tema do sermão desta noite com base no texto, para que nós possamos então daí estudar as lições que o texto nos fornece aqui. Tá bom? Qual é o tema da mensagem mesmo?
direitinho? A igreja de Deus, o povo mais feliz do mundo ou da terra. Isso que maravilha. Quando a Bíblia fala em igreja de Deus, nós estamos falando aqui dos eleitos, dos salvos, aqueles que já foram lavados no sangue precioso do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que o apóstolo Paulo, ele abre esta carta falando 4 coisas extremamente importantes que eu gostaria que os irmãos estivessem atentos. A primeira coisa que Paulo fala aqui é que ele se apresenta como o remetente desta carta. Dá para você ouvir mais uma vez o verso 1 bem alto, por isso que eu pedi para você para não ver o verso. Verso 1 mais uma vez. Isso, sobretudo essa primeira parte. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Então Paulo, ele abre esta carta falando sobre 4 coisas. E a primeira coisa que ele faz então é que ele se apresenta como aquele que está enviando esta carta, mandando esta carta para a igreja de Éfeso. E os irmãos puderam ver como é que ele se apresenta. Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, como é que ele diz mais? Pela vontade de Deus. Ou seja, Paulo, ele é apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Então ele não é apóstolo por inspiração própria ou por usurpação do cargo e nem mesmo por qualquer indicação do homem, mas ele diz claramente pela vontade de Deus, né? Por quê, irmãos? É simples. Então os irmãos percebem que Paulo, ele se apresenta como aquele que é chamado por Deus para ser apóstolo, tá? E antes, é importante os irmãos saberem por que Paulo fala isso. Porque a igreja, presta atenção no que eu vou dizer, a igreja não nomeia apóstolos. Eles são chamados por Jesus e nenhum homem, ele pode constituir a si mesmo apóstolo. Esse papel é da economia exclusiva de Cristo. Por isso que Paulo então diz, Paulo, apóstolo de Cristo Jesus, pela vontade de Deus. Outra coisa é que nós também não temos mais apóstolos na igreja contemporânea hoje. E aí você vai assustar, não vai? Porque o que nós temos de apóstolos para aí fora não é brincadeira. Alguns até apóstolos já ficou para trás e agora já são patriarcas. Eu estava vendo alguns vídeos essa semana de gente tomando posse aí de patriarca, e algumas denominações, alguns até já estão instituídos como rei. Agora é rei. As pessoas o cercam com um rolo, com um pergaminho, colocam em uma cadeira, colocam ele no trono, e ele é consagrado agora a rei. E a igreja o venera como o rei. Então hoje, quando eu falo contemporâneo, eu estou querendo dizer nos nossos dias de hoje, nós não temos mais apóstolos na igreja. Por quê? Porque a revelação de Deus ela está completa nas Escrituras Sagradas. E aí eu vou mostrar para os irmãos agora por que nós não temos mais apóstolos hoje, apesar da quantidade de gente que se nomeia apóstolos. Tá bom? Primeiro, quais são as marcas de um apóstolo? Não é? Quais são as marcas de um apóstolo? Primeiro, guarde isso. Era alguém chamado diretamente por Cristo. Esse é o primeiro aspecto. Então, o apóstolo, nenhum apóstolo do Novo Testamento, você vê ser chamado a não ser pela pessoa do Senhor e Salvador, Jesus Cristo. A segunda coisa é que para ser apóstolo, ele tinha que ser testemunha da ressurreição do Senhor Jesus Cristo, ou Jesus tem estado com ele após a sua
ressurreição. Todos os apóstolos que Jesus chamou, todos eles tiveram contato pessoal com a pessoa do Senhor Jesus Cristo. E é interessante que só tem na Bíblia 13 pessoas que cabem nessa categoria. Os 12 apóstolos e o último que foi chamado foi quem? Paulo. Os 12 apóstolos. Né? E os 12 eles foram chamados pelo Senhor Jesus durante o seu ministério terreno, e o apóstolo Paulo foi chamado também pelo Senhor Jesus, tá? Na estrada de Damasco. Tá? Os 12 viram Jesus ressurreto, e Paulo viu também. Viu também. Né? Você pode observar que ele vai escrever isso na carta aos Coríntios, quando ele vai falar sobre a ressurreição de Cristo. Antes ele diz que ele apareceu a tanta gente por isso, ele escreve assim, e apareceu, 1 Coríntios capítulo 15, e apareceu às servas, e depois aos 12, depois foi visto de mais de 500 irmãos, depois foi visto por Tiago, mais tarde por todos os apóstolos, que ele disse, e afinal, depois de todos, foi visto também por mim, porque sou o menor dos apóstolos. Paulo aqui se acha menor, porque na verdade ele não se achava digno de fazer parte dos 12, né? E Jesus então o enquadrou até com uma missão mesmo apostólica de expansão da igreja, da evangelização, o mundo afora. Então, e também por mim, o menor dos apóstolos. Então, esta era exatamente as marcas de um apóstolo. Guarde comigo. Ele tinha que ser chamado diretamente pelo Senhor Salvador Jesus Cristo. Repete comigo. Ele tinha que ser chamado diretamente pelo Senhor Jesus Cristo. E os que são hoje apóstolos? Foram chamados diretamente pelo Jesus? Jesus Cristo deu por eles em cara e disse: você é apóstolo, viu? Segunda coisa, eles tinham que ser testemunhas oculares da ressurreição do Senhor Jesus. Ou seja, eles viram e tiveram contato com o próprio Jesus. Eu quero dizer duas coisas para os irmãos aqui importantes. Há uma diferença muito grande, irmãos, entre aparição e visão. Várias duas palavras. Aparição e visão. No caso dos 12 e mais Paulo 13, todos eles, Jesus apareceu. Nenhum deles foi constituído apóstolo por visão. Jesus os comissionou. Jesus esteve com eles frente a frente, um por um. A aparição era diferente. Quando ela acontece, as pessoas percebem que alguma coisa está acontecendo. Por exemplo, se os irmãos observarem bem no caso do apóstolo Paulo, por exemplo, ali Atos capítulo 9, de 1 a 9, não foi uma visão que Paulo teve, não. Mas uma aparição de Jesus ressurreto. E ele descreve isto lá em Atos 26, 13, que a luz do corpo desse que apareceu a ele na estrada de Damasco era tão glorioso que era maior do que um sol ao meio-dia que estava sobre ele. Tá? E é interessante, não foi uma visão que diz lá o texto, que tantos companheiros de Paulo ouviram a voz, não vendo contudo ninguém. Ou seja, eles não conseguiram discernir quem era. Por quê? Porque foi uma aparição exclusiva para quem? Para o apóstolo Paulo. E é Paulo que escreve sobre isso. Mas se você vir Atos 9, 7, diz lá, sem discernir quem era. Mas Paulo diz depois, e também por último apareceu a mim. O que está acontecendo hoje com esse monte de apóstolos no mundo todo é exatamente essa questão. Tira uma visão. E aí você pergunta assim: quem que é o mentor? Quem que é o mentor desse negócio de apostolado no mundo? É exatamente o nome: Peter Wagner, né? Depois que ele ficou frustrado com o livro que ele lançou, ele disse que recebeu a visão do Senhor, que faltavam generais nesta guerra com ele. E o livro que ele escreveu foi exatamente o que? Batalha espiritual. Ele viu que o livro não teve muito eco. Então ele recebeu a visão. Faltam generais do seu exército. E aí
se fundiu, implantou-se, cresceu o chamado ministério de apostólico. E disso aí, já tem gente sendo patriarca, já tem gente sendo rei e vai para fora. E além de apóstolo também temos apóstolo. Então é bom lembrar os irmãos. Vou repetir. As marcas de um apóstolo. Repita comigo. Chamado diretamente pelo Senhor Jesus. Não é visão, não. É a aparição. Jesus esteve com eles. Falou com eles. Jesus chamando um por um. Segunda coisa. Eles tinham que ser testemunha ou ter estado com Jesus após a sua o quê? Ressurreição. E eu pergunto aos irmãos dos apóstolos, nós temos hoje na modernidade, quem é que foi chamado pelo Senhor Jesus? Quem é que esteve com Jesus após a sua ressurreição? E aí os irmãos devem assustar, né? Mas não assusta não, porque no tempo de Paulo já tinha gente querendo ser apóstolo. Então é muito importante os irmãos saberem isso. Eu quero que os irmãos guardem bem essas marcas no apostolado. Você pode repetir comigo? Primeiro, ter sido chamado diretamente pelo Senhor Jesus. Segundo, ter sido testemunho ocular. Jesus esteve com eles, estiveram com Jesus após a sua o quê? Ressurreição. Então, logo após Paulo, o último que foi chamado, ninguém tem a condição necessária de ser apóstolo, que é ter visto Cristo ressurreto, tá? E isso é sério. Vamos ver aqui algumas coisas que os apóstolos não fizeram, tá bom? Vou colocar apenas 3 aqui para os irmãos guardarem bem. A primeira delas, algumas coisas que os apóstolos fizeram. Então, vocês vão fazer uma comparação se isso acontece hoje. Os apóstolos fizeram, por exemplo, prodígios e sinais. E esses prodígios e sinais eram de verdade, não era falcatrua, não. Não é alguém que combinado, paga, vai na fila e diz, olha, tá bom? Eram de verdade. Por exemplo, o apóstolo Paulo, o último chamado, tem uma coisa que aconteceu dentro do intermédio dele. Ele estava aprendendo no sermão, né? Tinha alguém sentado fora do lugar, né? O lugar sentado é bom, na janela, não é isso? Mas o menino cai na janela e acontece com ele o quê? Morre. Por intermédio dele, o menino o quê? Ou seja, Deus usa como instrumento, mas o Senhor cooperou a vida do menino. Mas quem é que estava pensando naquela hora? Era o apóstolo Paulo. Tá? E todos ali naquela congregação conheciam ou não conheciam aquele menino antes de morrer? Então foi um fato popular. Tá bom? Eles abriram olhos de cego, destamparam ouvidos de gente que era surdo. Então os sinais e prodígios eram feitos em gente conhecida pelas pessoas e eles podiam falar com essas pessoas depois. Vamos dar um exemplo aqui de Atos capítulo 3. Lembra daquele aleijado que era colocado na porta do templo? Lembra? Bom, se colocava na porta do templo, todo mundo conhecia, né? Coloca alguém na porta da igreja aleijada ali domingo, você vai conhecer, não vai? Tá indo todo dia, tá lá todo dia. E esse aleijado era colocado todos os dias no culto da igreja. Todo mundo conhecia o aleijado. E foi esse homem que o apóstolo Pedro disse: eu não tenho prata, não tenho ouro. Obrigado. Mas o que eu tenho, que eu te dou. Em nome de Jesus de Nazaré. Levanta o quê? E anda. Eu pergunto aos irmãos, ele andou? Ele era desconhecido de alguém? Não, era conhecido da igreja, todo o público, da comunidade. Porque ele se colocava esse homem na porta da igreja. Os apóstolos escreveram Escritura. Deus os levantou, lógico, nem todos, mas Deus levantou os apóstolos para escrever o quê? O Novo
Testamento, e aqueles que não são apóstolos, mas que também escreveram, eles tinham uma associação aos apóstolos, por exemplo, Mateus, João, Pedro, Paulo, tá bom? Você pode confundir aí, porque tem vários Tiago na Bíblia. O Tiago, da casa de Tiago, é o irmão, ou seja, o filho de Maria. E é por isso que lá, quando especifica os apostolados, os apóstolos, lá diz Tiago, filho de quem? E assim por diante. Então Deus usou pessoas, Judas, por exemplo, o Judas lá que escreveu o livro de Judas, não é? Era também o quê? Irmão, não é isso? Meio irmão de Jesus, de pai de Maria. Então, quando Jesus usou essas pessoas, e até apóstolos, por exemplo, Deus usou ali várias pessoas para escrever a Escritura Sagrada, Lucas, Tiago, Marcos, Judas, e também usou quem? O próprio Paulo, que foi o último dos a ser chamado. E se você olhar, por exemplo, os escritos do Novo Testamento, quase todos eles se devem a quem? Ao apóstolo Paulo. Deus tinha um propósito específico, por isso que ele levantou 13, a Bíblia faz menção em 12, que tem a ver exatamente com o número 12, o Velho Testamento, as 12 tribos, os 12 patriarcas, entende? Mas o último apóstolo a ser chamado pelo Senhor foi o apóstolo Paulo, irmãos. Então nós não podemos, como igreja do Senhor Jesus, aceitar, ainda que pareça bonito esse cenário, religioso, mas isso não é uma ofensa, isso é burlar a palavra, burlar a autoridade do Senhor Jesus Cristo. Porque isso é competência exclusiva de Jesus. Então quem é apóstolo hoje, quem abraça esse título de patriarca, nem se fala, está completamente longe da palavra de Deus. Mas eu digo para os irmãos, no tempo de Paulo tinha gente que queria ser apóstolo. Ele fala isso na carta aos Coríntios. Mas uma outra coisa mais, é que os apóstolos eles foram chamados para lançar o fundamento da igreja. E lançar o fundamento é um trabalho de base, um trabalho de princípio. Eles estão no início da igreja, foram eles que tiveram a incumbência de interpretar a pessoa de Cristo, a sua obra, o seu ministério. Foram eles que escreveram a respeito do Senhor Jesus. Tá? Eles fundaram as primeiras igrejas e estabeleceram essas igrejas de lideranças. Nós não precisamos mais de apóstolos hoje. O que nós precisamos então? Por que não precisamos mais de apóstolos? Porque o fundamento já está o quê? Lançado. O que nós precisamos hoje é de pessoas que trabalhem e edifiquem a igreja sobre o fundamento dos apóstolos. Lembra lá de Jerusalém? E perseveravam na doutrina dos apóstolos. Ou seja, aquilo que os apóstolos tinham incumbência. O apóstolo não é apenas um vocacionado, não. Ele é representativo. Ele tem autoridade para poder falar em nome do Senhor mesmo. E eles tiveram essa autoridade exatamente de trabalho de base. Entende? E a única missão da igreja hoje, nós olhamos para o ensino da Bíblia, e quando lemos a carta do apóstolo Paulo, sabemos que Paulo que escreveu, mas é que o Senhor usou como escritor nessa parte. E nós temos que observar agora qual é a doutrina que nos ensina a falar sobre a carta do apóstolo Paulo. Então, esse é o papel da igreja hoje, é ensinar a viver aquilo que os apóstolos querem ensinar em nome do Senhor Jesus, com autoridade exclusiva dele, do apostolado. Então é muito bonito, né? Tem muita gente ser vaidoso, né? Tem que ser apóstolo. Mas eu vou dizer para os irmãos uma coisa: essas pessoas vão ter uma decepção muito grande da volta do Senhor Jesus, porque isso não tem base bíblica. Isso é ferir profundamente a palavra de Deus. Por isso que Paulo chega a identificar-se a igreja. Paulo, apóstolo de Jesus, pela vontade de Deus. E mesmo olhando em termos de competência, de conhecimento que esse homem tinha, mas ele foi apóstolo que foi chamado diretamente pelo Senhor e Salvador, Jesus Cristo. Os irmãos compreenderam bem? Então por isso que Paulo já introduz aqui dizendo apóstolo de Cristo pela vontade de Deus. Tá? Então volto a repetir, nossa tarefa é entender a doutrina dos apóstolos, ensinar a nossa geração. E é interessante, lá na carta de Paulo aos Efésios, mesmo nessa carta que os irmãos leram aqui, ele diz que a igreja está edificada sobre duas coisas: sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Ele está fazendo
fundamento dos apóstolos está referindo o quê? Ao Novo Testamento. E quando ele fala dos profetas, está se referindo o quê? Ao Velho Testamento. Tá? Então, ele diz, a igreja está edificada sobre o fundamento dos apóstolos e dos profetas. Todos os profetas do Velho Testamento foram também comissionados, chamados pelo Senhor.